Do que nós somos feitos? Bom, essa pergunta existe desde a Grécia Antiga. Muitos filósofos tentaram responder chegando em várias conclusões, inclusive a ideia do átomo, que é uma palavra que se origina do grego e significa indivisível. Porém, com o passar do tempo, descobriram que ele não é tão indivisível assim. Mas o que seria um átomo? O átomo é a menor partícula da matéria e está presente em tudo que conhecemos. A ideia do átomo foi tão boa que no século XIX, John Dalton propôs um modelo atômico, conhecido como o modelo da bola de bilhar, e foi o primeiro modelo atômico baseado em evidências e experimentos. Dalton acreditava que os átomos eram redondos, assim como uma bola de bilhar. Daí se origina o nome do modelo atômico que ele propôs. Ele também acreditava que os átomos eram indestrutíveis e indivisíveis, e não podiam ser criados e nem destruídos. Os átomos eram elementos sempre idênticos em todos os aspectos. Ele também acreditava que os átomos de diferentes elementos possuem propriedades distintas, por exemplo, a massa e o tamanho, e os átomos são formados pela união de átomos de diferentes elementos seguindo proporções numéricas simples, como 1 para 1, 2 para 2 e assim por diante. Dalton dizia que cada elemento criado por átomos iguais entre si, e átomos de elementos diferentes têm pesos diferentes. Átomos se combinam para formar elementos e substâncias. Sabe quando você usa amarelo e azul para formar a tinta verde? Então, é mais ou menos assim que os átomos se juntam. Thomson, a Revolução de Thomson. Mas aí, lá no século XX veio o J. J. Thomson e trouxe uma surpresa. O átomo não é indivisível. Ele descobriu elétrons, partículas muito pequenas com cargas negativas. Para explicar, ele propôs um modelo de pudim de passas. Imagina um bolo doce, onde as passas são os elétrons espalhados dentro de uma massa positiva. Por que isso foi importante? Porque mudou tudo que a gente pensava sobre o átomo até agora. Sabíamos que dentro dele tinha partes menores e que essas partes tinham cargas elétricas. Isso abriu caminho para as novas perguntas descobertas que viriam depois. Rutherford e o núcleo, descobrindo que o átomo não é só vazio. Depois do famoso modelo do pudim de passas, parecia que a ciência já tinha entendido tudo sobre átomo, né? Mas em 1911, o físico Ernest Rutherford chegou com um experimento que virou tudo de cabeça para baixo. O experimento das partículas alfa. Rutherford e sua equipe dispararam partículas alfas carregadas positivamente contra uma folha de ouro bem fininha. Se o modelo do pudim de passas estivesse certo, essas partículas deveriam atravessar a folha sem desviar, como balas passando por uma cortina. O resultado é surpreendente, mas foi aí que veio a surpresa. A maioria das partículas realmente passou direto, mas algumas foram desviadas em ângulos inesperados e outras até voltaram. Era como lançar uma bola de basquete num estádio vazio. A maioria passa sem bater em nada, mas se acerta outra bola bem no meio, ela rebate de volta. A nova visão do átomo. Rutherford concluiu que o átomo tem um núcleo central pequeno, denso e com carga positiva, onde está concentrada quase toda a massa, e que os elétrons giram ao redor dele, num espaço quase totalmente vazio. Por que isso foi revolucionário? Porque essa ideia mudou tudo. Em vez de pensar no átomo como uma esfera maciça, agora se entendia que ele tinha um núcleo central e um espaço muito vazio ao redor. Esse modelo foi o primeiro a mostrar que o átomo tem uma estrutura interna organizada. Bom, as órbitas quantizadas e o salto quântico. Depois das descobertas incríveis de Rutherford, a física estava cheia de perguntas, principalmente sobre o que acontecia com esses elétrons girando no átomo. Lembra que o modelo de Rutherford dizia que os elétrons giravam como planetas? O problema é que, pela física clássica, essas cargas girando deviam perder energia e colapsar no núcleo, e isso não acontecia. A grande sacada de Bohr. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr chegou com uma ideia revolucionária. Os elétrons não giram em qualquer lugar, mas em órbitas específicas com energia fixa.
chamadas de níveis de energia quantizados. Isso significa que o elétron só pode estar em certas faixas, e não em qualquer lugar entre elas. O salto quântico. Bohr propôs que os elétrons podem pular de um nível para o outro, mas só pulam quando absorvem ou emitem uma quantidade exata de energia. Imagine um elevador que só pode parar em andares específicos, sem paradas intermediárias. Bem, e por que o modelo de Bohr foi tão importante? Porque foi o primeiro a usar conceitos quânticos para explicar o átomo. Ele conseguiu unir a física clássica com as novas ideias de quantização, mesmo que ainda tivessem limitações. Limitações do modelo de Bohr. O modelo funcionava bem para o hidrogênio, que tem um elétron só, mas não explicava átomos mais complexos com vários elétrons. Além disso, não levava em conta o comportamento ondulatório dos elétrons, que só veio depois com a mecânica quântica.